Boa noite, Ana. Peraí, que vai começar a gravar. Agora sim. Oi, pessoal. Boa noite a todos e a todas, né? Mais uma musiquinha de fonte, né, que a gente trouxe, mas não, obviamente não fonte do direito, mas fonte no sentido que a gente tem empregado aqui como origem, né, como centro emanador de algo, né, de alguma coisa, dentre elas o próprio direito. E essa música, um rap, né, que eu trouxe aqui, me lembrou muito uma participação que eu tive numa palestra, numa escola lá em Macaíba. Aí me chamaram para fazer uma palestra sobre educação, inclusive, e tal. E aí, antes de começar, né, eu cheguei lá um pouco antes, e antes de começar, tinha um telão, né, e o telão para passar os slides, mas antes de eu começar a minha palestra, estavam lá passando para os alunos da escola, aí estava passando várias músicas de rap. Eu vi a animação deles, eu disse, meu Deus, eles estão super animados agora, né? E daqui a pouco eu vou dar uma palestra e vai ser um banho de água fria que ninguém, meu Deus, que saco, eu preferia estar escutando o rap, né? E aí, quando passaram a palavra para mim, eu disse, estou aqui, sou promotor da cidade. Claro que não continuei a palestra toda, né? Mas só para quebrar um pouco o gelo e ver como a música, ela cativa, né? A gente está vendo aqui várias formas diferentes de expressão musical. Claro que é como também uma forma, eu vejo até que algumas pessoas saem e tal, porque ninguém é obrigado a escutar as músicas ou gostar das músicas que a gente escolheu aqui de forma aleatória, né? Ou algumas que me impactam particularmente, mas é uma maneira só de quebrar um pouco o momento de não aula para o momento de aula, né? E eventualmente alguém pode gostar da música e colocar na sua playlist, vamos dizer assim, né? Mas hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, justamente ao estudo das fontes. A gente viu na aula passada a razão de a gente estudar fontes do direito, o que geralmente se coloca no âmbito da teoria geral a respeito das fontes, e começou exatamente pela legislação. Dentro da percepção que a gente já começou a ter, a legislação vai ser escolhida como uma fonte, pelo menos no nosso sistema jurídico, uma fonte por excelência, porque ela traz todas as aspirações, né, todas as expectativas que o sistema liberal pretende em relação ao direito. Então, uma fonte mais ou menos, ou o mais possível, objetiva, né, racional, ela é hierarquizada e estável, certo? Hoje a gente vai falar de outras fontes que não têm essas características, mas mesmo assim não podem ser privadas dessa denominação, ok? E a gente vai falar justamente, começar pelo, deixa eu colocar aqui para vocês, não, pelo costume jurídico, certo? A primeira pergunta que se faz é o que é costume jurídico. Veja que eu não estou falando em costume, mas em costume jurídico, certo? Então, o costume, por si só, é um hábito, né? Talvez esteja até na origem da própria palavra direito, a gente já viu aqui, ou moral, certo? Então, a gente está aqui justamente quando a gente fala em mores, né, existe uma alusão ao costume, né, ao hábito. Da mesma forma, o jus, existe também uma ligação. Mas o costume jurídico ele tem algumas peculiaridades que vão destoar do simples costume. Quando eu falo em costume jurídico, eu me lembro bem que
Câmara Cascudo, né, nosso autor potiguar, ele tem um livro, um catatal assim, que é Civilização e Cultura. Ele tem um capítulo específico de direito. E ele caracteriza o direito como o plano a capitalização dos costumes no plano da normalidade. Né? Então, ele já faz uma referência, uma ligação do direito com o costume, porque o direito vai nascer como costume, a rigor. Né? Então, aqueles hábitos que vão sendo tomados como normais, né? E norma e normal tem a mesma raiz etimológica, sim, eles vão sendo incorporados como o correto, o que deve ser seguido, o que está nessas linhas que balizam o comportamento humano. Então, o direito pode-se ver como nascido, em primeiro lugar, como costume, certo? Por isso que se coloca que costume é a primeira manifestação do direito. O direito nasce como costume, mas ele vai nascer muitas vezes inspirado, seja pela força, né? Então o mais forte impõe a sua força e se costuma obedecer ao mais forte, ao mais sábio, ao mais antigo, ao mais velho, né? Ao mais experiente, ao mais influente, e isso é capitalizado no plano da normalidade, como diz Cascudo, ou pela mística. Então, se associam algumas ocorrências da natureza a uma determinada prática humana, e aí essa associação ela é perpetuada. Eu plantei realizei determinado plantio numa época do ano e eu verifiquei que não deu certo. Então, eu posso associar esse insucesso, né, esse fracasso, a uma manifestação divina. Né? Então, primeiramente, algo místico, depois algo mais organizado no âmbito da religião, e assim os costumes terminavam virando regras a serem obrigatoriamente respeitadas, certo? Então, esse é o costume como ele nasce. Mas o que é que eu posso ter no costume jurídico como peculiar, como específico, que a gente não vai encontrar lá no costume? Aí eu coloco para vocês esses dois elementos que têm que estar presentes. Primeiro, a convicção da obrigatoriedade, né? O sentimento de que aquela norma costumeira é obrigatória, ela não é facultativa, certo? E o uso continuado. E a perpetuação daquela prática durante algum tempo, certo? Então, eu sempre cito o exemplo. Vamos estabelecer uma regra a partir da próxima aula, de isso na época presencial, né, que todo mundo tinha que chegar pulando de um pé só lá na aula. E aí vocês acharam, interessante essa prática e tal, todo mundo chega no pé só, né? E depois da quarta aula, vocês vão ter que subir uma escada lá do setor 1, que não sei se você já conhece, mas uma escada significativa, né? E aí, depois da terceira aula, meu Deus, eu não tô mais suportando, meu joelho já está lascado, né? E aí eu não vou mais, não vou mais para a aula de introdução pulando de um pé só, não. Por que você se sente à vontade de não fazer isso? Porque você percebe que essa norma louca que o professor de introdução ditou, ela não tem a obrigatoriedade como teria uma norma legislada, certo? Então, se essa norma ela é destituída dessa convicção de obrigatoriedade, ou seja, do agente perceber que ela é obrigatória, não se pode falar em costume jurídico. Da mesma maneira quando eu tenho apenas uma norma que é cumprida, norma costumeira que é cumprida durante um determinado período curto, mas depois cai em desuso e ela é descontinuada. Isso também impede a sua configuração como costume jurídico, certo? O costume jurídico, portanto, ele é fruto de uma prática social individualizada, né? Como é prática social individualizada? Os indivíduos assumem como obrigatórias determinadas condutas e isso termina se espraiando por toda a sociedade.
Isso não quer dizer que todo mundo tenha o mesmo hábito, tenha o mesmo costume. Mas, se aquilo atingir um plano tal de normalidade e de abrangência, que eu possa dizer, olha, o costume em Natal é de fazer tal coisa, né? Aí eu posso considerar esse costume como um costume jurídico, certo? Vamos lá. Algumas peculiaridades em relação ao costume. Ele tem consequências imprecisas, certo? Então, diferentemente da lei que a gente tem lá, por exemplo, é proibido, né? Vamos supor a norma jurídica, a norma penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, né? Então, eu tenho uma sanção definida. No caso do costume jurídico, essa sanção, no caso de descumprimento, ela é, de fato, imprecisa, não está prevista de maneira expressa, como no caso da legislação, certo? E também se diz em relação ao costume que, como não é algo escrito necessariamente, eu preciso provar o costume, certo? É o que a gente vê, por exemplo, aqui no artigo, deixa eu ver aqui, 320 do Código de Processo Civil. Aliás, 376. Está muito pequeno, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver agora. Ó, artigo 376 do Código de Processo Civil vigente. Aqui. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que é o costume, né, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, eu vou alegar numa causa judicial um costume do lugar. Se o juiz disser, olha, esse costume eu não reconheço, não consigo compreender, ele pode determinar a parte que comprove esse costume. Vocês vão perguntar, como é que se comprova um costume, né? Uma das formas pelo menos assim, no âmbito comercial, no âmbito empresarial, há a possibilidade de registrar lá na junta comercial, por exemplo, costumes jurídicos empresariais, comerciais, atos comerciais, certo? Então, essa é uma possibilidade. E aí também, como a prova pode ser feita das mais diversas formas, também pode haver prova testemunhal, documental, certo? Então, você pode trazer ali cópias de outros contratos que consideravam aquele direito consuetudinário como vigente, como válido, né? Ou testemunhos de pessoas que mantiveram o contrato e que tinham aquela cláusula consuetudinária presente também, certo? Então, das mais diversas formas você pode provar, ok? Tranquilo até aqui? Bom, e como é que se classifica o costume? Geralmente a gente aponta 3 possibilidades de costume jurídico, né? Três manifestações de costume jurídico. A gente tem, em primeiro lugar, o costume secundum legem, ou segundo a lei, que é o costume que aparece referido expressamente no texto legal. Então, a própria lei, no caso do costume secundum legem, diz assim, olha, nesse caso, será obedecido o costume do local. A lei faz expressa menção a essa necessidade de observância do costume local, certo? É o que aparece, por exemplo, se vocês observarem aqui no Código Civil, no artigo 596. Não sei se vocês veem bem aí. Deixa eu achar aqui, pronto. Não, 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixa-se-á por arbitramento a retribuição. Então, está dizendo o seguinte, as partes não chegaram a acordo em relação à retribuição de determinada prestação de serviço, que é o caso aqui. Se não se chegar a esse acordo, fixa-se-á por arbitramento segundo o costume do lugar. Então, o próprio texto legal faz menção expressa à necessidade de se recorrer ao
costume do lugar. Tá certo? Esse é o costume secundum legem. A gente pode ver também no artigo 1297, mas é do antigo Código Civil, então não vou nem fazer menção, certo? Compreendida essa primeira espécie de costume, a gente também tem a possibilidade do costume preterlegem. E o preterlegem, ele não está previsto expressamente na legislação como recurso necessário. Ele, na verdade, ele atua para suprir justamente uma lacuna legal, certo? Então, toda fonte do direito que é direcionada a suprir uma lacuna legal é considerada preterlegem, certo? Para além da lei. E também existe a possibilidade de costumes contra a legem, que é contra o texto da lei, certo? Então, nesse caso, a gente tem duas possibilidades. Uma é o desuso, né, ou chamado também desuetudo, quando há uma ausência de amparo legal no âmbito daquela sociedade, ou seja, a lei já não, não condiz com os hábitos daquela sociedade, certo? E aqui a gente pode caracterizar como aquela situação que é tipicamente brasileira, né? Que é a lei que não pega. Vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Tal lei não pegou. Mas como é que pode? A lei é válida, é vigente, né? Mas termina não tendo essa característica. Pois não, Ana? Professor, apesar da gente ter isso da lei não pegar, no Brasil o desuetudo dele não se aplica, né, para desvalidar uma lei? Boa pergunta. Existem duas possibilidades aí de resposta. Você pode dizer, não, a lei, para ser revogada, uma lei, eu preciso ter uma outra lei. Por exemplo, é o que se prevê aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No artigo 2º, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, muitos utilizam esse fundamento para mostrar a impossibilidade de revogação de uma lei por um costume, certo? Mas imaginem, existem outros vão defender, não, mas inclusive esse artigo da lei pode ser revogado pelo costume, né? Então se coloca aí diante dessa perplexidade. Mas imagine o seguinte: você diz, não, o costume não pode revogar a lei. Mas imagine que o costume ele torna a aplicação da lei tão desarrazoada que os próprios operadores do direito se sentem pouco à vontade para aplicar aquela lei. Foi o que aconteceu em relação a alguns crimes, vejam só. A gente tinha no Código Penal o crime de sedução, né? Seduzir mulher honesta a praticar com ele um ato libidinoso e tal. E essa própria consideração de mulher honesta terminou se mostrando, com o passar do tempo, incompatível com a própria dignidade da mulher. Né? Então, é como se fosse assim, se a mulher não fosse honesta, ela não poderia ser vítima desse crime, certo? E o crime de sedução terminou sendo revogado depois. A mesma coisa aconteceu com o crime de adultério. Havia a previsão do crime de adultério no Código Penal, mas era um crime tão sem sentido, né? Então, o adultério não é que ele não ocorra mais, não é que ele não seja alvo, ou deva ser alvo de reprovação, mas situá-lo no âmbito do ilícito penal sempre começou a parecer desarrazoado. E aí o crime de adultério foi revogado. Mas antes da revogação do crime de adultério, antes da revogação do crime de sedução, eles terminaram caindo naquele limbo em que
poucos operadores de direito se referiam a eles, entende? Então, é um caso em que a gente poderia dizer que o costume, não é que o costume, todo mundo está cometendo adultério, é um costume jurídico, né, já reconhecido, não. A questão é que a desuetude, a falta de amparo social daquela lei, terminou fazendo com que o costume que se estabeleceu de não perquirir criminalmente aquele fato, né, aquela conduta, se consolidasse a ponto de desbancar a força normativa daquele determinado texto legal. Entende? Entendi. Então é como se o costume tivesse que chegar ao ponto de lei para revogar a outra lei. Isso. Ou você pode dizer que o costume ela não revoga a lei, mas ela retira a eficácia da lei. Isso aí a gente vai ver a partir da próxima aula, a diferença entre vigência, validade, eficácia, assim por diante. Pois não, Jefferson? Professor, um caso recente a respeito de que o costume, não sei se ele mudou, mas, vamos dizer, ele pressionou, no caso da vaquejada, que parece que saiu uma lei proibindo, depois alegou-se que era um costume, que a Constituição protegia as manifestações culturais e tal. Pois é, eu não sei, sinceramente, assim, faz muito tempo que eu não pego direito ambiental e eu termino me afastando dessas discussões. Mas eu sei que houve a discussão, inclusive no âmbito do Supremo, né, a respeito da vaquejada, porque a vaquejada era tida como uma manifestação cultural, outros viam apenas como, assim, se fosse manifestação cultural, se a gente tivesse que manter todas as manifestações culturais, a gente teria que manter outras qualquer ato de maus tratos aos animais, né? Então, assim, outras manifestações culturais, inclusive racistas. Então, a gente teria que fazer essa ponderação. Mas é um exemplo interessante para mostrar que o costume pode ser invocado, inclusive para fazer frente a determinada legislação, certo? Esse é um ótimo exemplo. Muito bem. Tranquilo até aqui em relação ao costume, pessoal, bem compreendido? Certo. Além do costume, a gente pode destacar também como uma fonte importante, né, assim, com a dignidade até comparável à da legislação, a jurisprudência. E aqui a gente não está falando daquela jurisprudência a que Kelsen faz menção, como a ciência do direito, né? A jurisprudência aqui está sendo compreendida como um produto do trabalho do Poder Judiciário, né? Do trabalho dos tribunais, das cortes, dos juízes, certo? E vejam só, uma primeira distinção aqui é necessária, porque ao longo do curso a gente escuta muito frequentemente a alusão incorreta à jurisprudência. Eu queria que vocês não cometessem mais esse erro, certo? De antemão. Quando eu falo em jurisprudência, eu faço alusão, como eu coloquei aqui, a uma série de julgados que guardam entre si uma linha essencial de continuidade e coerência. Vejam que eu estou falando no plural, é uma série de julgados. Jurisprudência, portanto, ela se constrói, ela se consolida a partir de vários julgados, de várias decisões, certo? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu vejo em peças até de profissionais, dizer assim, eu vou trazer aqui uma jurisprudência do Supremo. Espera aí. Você não está fazendo menção a uma jurisprudência do Supremo, você está fazendo menção a um julgado do Supremo. Se isso constitui peça, elemento dessa jurisprudência ou não, aí você vai ter que fazer o cotejo com várias outras decisões, certo? Porque você pode ter uma decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que não se coaduna ou não se encaixa na jurisprudência do Supremo, entende? Então, é um caso isolado. Ela pode até contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e isso acontece em relação a outros tribunais. Então, na próxima vez que vocês forem se referir a uma decisão apenas, ou vocês dizem assim,
Vou citar aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ou, vocês podem dizer também, essa é uma decisão que corresponde, né, ou que é elemento da jurisprudência desse tribunal, tá certo? Porque jurisprudência só pode ser construída, né? Aqui, mais uma vez, o Google me bisbilhotando. A jurisprudência só pode ser construída a partir de uma série de julgados. E a gente também fala a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pode ser diferente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará pode ter uma jurisprudência diferente da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, certo? Então, também é preciso fazer essa distinção, porque a jurisprudência se atrela a determinado tribunal. E há um tempo também. Você pode falar na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, ou na jurisprudência do Supremo até a Constituição de 88, certo? Vejam que a jurisprudência do Supremo em relação à possibilidade de execução da pena em caso de condenação por um tribunal colegiado, né, por decisão de corte em segunda instância, ela foi modificada recentemente, certo? O Supremo tinha um entendimento e depois modificou mais recentemente, certo? Tranquilo? Observe que, quando a gente fala em jurisprudência, também se sobressai o chamado método indutivo na construção dessa norma jurídica, né, na construção dessa fonte do direito. Por que indutivo, pessoal? Porque, quando eu falo em método indutivo, o que se quer dizer com isso? Vocês se lembram? Acho que estava naquele texto de Eduardo Bittar. Como é que se aplica o método indutivo? Em que é que ele consiste? Nada? Deixa eu ver se alguém se socorre aqui. Não? O método indutivo, ele ocorre quando a gente parte do particular para a construção do geral, né? Então, por que se diz que a jurisprudência segue um método de construção indutivo? Porque ele parte de decisões isoladas que, tomadas conjuntamente, formam o entendimento daquele tribunal. Diferentemente da legislação, que segue o método dedutivo. Você tem uma hipótese geral e aplica no caso concreto, certo? Então, é uma primeira distinção que a gente faz da jurisprudência em relação à legislação. Outra distinção muito importante. Você tem um texto normativo, um texto legal, que ele é mais ou menos estável, né? Então, se eu tenho lá, o prazo de apelação é de 15 dias. Não existe muita discussão em relação a isso. Você pode discutir quando é que começa a contar o prazo, se em situações excepcionais o prazo se conta ou não, como é que é a situação do prazo quando tem feriado, acaba ou inicia no feriado, etc. e tal. Você pode discutir isso, mas a discussão em torno de o prazo ser de 15 dias não demanda muita divergência. Mas quando a gente coloca um determinado texto legal para ser interpretado pelo juiz, para fazer jurisprudência, portanto, a gente se depara com algumas divergências. Eu já falei, inclusive, na aula passada, para vocês, sobre a interpretação da questão do repouso noturno, né? A lei penal não diz o que é repouso noturno, no entanto, ela aumenta a pena no caso de furto ocorrido durante o repouso noturno, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, existem juízes que consideram, repouso noturno é quando já está escuro, né? Aí vai depender do quê? Até do clima do local.
Outros vão considerar, não, repouso noturno é somente no caso em que o Código de Processo Civil estipula o expediente até às 20 horas e, portanto, é como se fosse um parâmetro legal para definir que depois das 20 horas se considera noturno, né? Se considera noite, verdadeiramente. Vejam que existem divergências. Isso pode dar a entender que a jurisprudência causa uma insegurança jurídica, né? E, vez por outra, a gente faz essa crítica, a gente vê essa crítica mesmo estampada. Aí cada ministro decide de uma forma, né? Nessa época em que é tão comum se achacar ministro do Supremo, mas, poxa, não tem como construir uma jurisprudência no tribunal, porque cada ministro é uma ilha, né? Então, cada ministro pensa de uma forma e é isolado e não tem essa noção de estabilidade, causa insegurança jurídica, né? Só que o próprio ordenamento jurídico, ele tem mecanismos, né, instrumentos para essa instabilidade ser pelo menos controlada, né? Existem existem recursos para uniformização de jurisprudência, né? Existe a possibilidade de o próprio Supremo Tribunal Federal ditar súmulas vinculantes ou decisões com repercussão geral, de forma a uniformizar as decisões em todo o país, inclusive os atos administrativos, tá certo? Então, vejam que, por mais que se, vamos dizer assim, infernize o papel do juiz, né, do magistrado no país, porque como sendo um grande responsável pela instabilidade jurídica, vejam que a jurisprudência ela traz uma grande virtude, que é justamente a de possibilitar o amadurecimento do texto legal, né? A vivificação do texto legal. Porque o texto legal ele aparece ali e pronto, fica cristalizado. Quem dá vida a esse texto é o juiz, é a jurisprudência, é a construção, muitas vezes, judicial, né? Por exemplo, existia no Código Civil, lá de 1916, né, uma abominação da família chamada adulterina, a família que não era constituída pelo casamento. Imaginemos, então, duas pessoas que conviviam juntas, né, sob a égide do Código 16, Código Civil 16, e uma delas morre. Nenhuma casou, né? Então ela não está assim. Elas vivem como marido e mulher, mas elas não casaram, não tiveram ou não tiveram condição, não tiveram saco mesmo para casar e tal. A pessoa que viveu toda a vida com aquela outra que morreu, ela terminava sem ter direito a nada, né? Então a justiça, a jurisprudência começou a pensar o seguinte: olha, nessas situações é justo aplicar as regras que socorrem à esposa em um casamento formalizado, certo? Aí começou a haver na jurisprudência o reconhecimento da união estável. E eu estou falando aqui de união estável entre pessoas de sexos diferentes, né? Porque também é fruto da jurisprudência o reconhecimento, tem até uma decisão do professor Ivan Lira, que é tida como pioneira aqui na Justiça Federal, o reconhecimento na Justiça, não foi na Justiça Federal, acho que foi ainda como juiz de direito, o reconhecimento não, acho que foi na Justiça Federal sim, porque a questão previdenciária, o reconhecimento de pessoas, da união de pessoas do mesmo sexo, né? No final das contas, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu essa possibilidade. Veja que, inclusive, contra o texto de lei que falava de casamento entre homem e mulher. Entende? Assim foi a questão do reconhecimento da união estável, assim foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E assim por diante. A possibilidade, por exemplo, de
de abortamento de bebê de nascituros anencéfalos, certo? Deixa eu ver se tem alguma... Pois não, Jefferson? Professor, algumas filhas de militares, elas não se casam no papel para poder continuar recebendo a pensão. Mas se, de repente, alguém denunciar, sei lá, o juiz entender que ela, inclusive, ela tem filhos e tal, e como se aplica isso aí? Pois é, pode haver uma compreensão de que há burla a essa norma, né? E, por isso, ela pode ser afastada nesse caso. Por isso que eu digo, a jurisprudência ela é viva, né? Então, assim, o que é que vai enriquecer a decisão? Os argumentos. Então, é por isso que ela não cabe na caixinha, né, daquela moldura lá que Kelsen impôs na compreensão da lei. Pois não, Newton? Não é só comentar aqui sobre o comentário de Jefferson. Tem casos e casos. Eu conheço uma pessoa cuja família, o pai pagava uma previdência por fora, um plano por fora do militar, que mesmo a filha casando, ela teve direito. Aí, enfim. Mas eu vi um julgado, certa feita, acho que há uns 2 anos ou 3, que a filha recebia a pensão do pai, só que ela fez mudança de sexo para o sexo masculino, né? E o STJ julgou, o STJ não, o STM julgou que ela não tinha mais direito à pensão, pois ela não era do sexo feminino. Ela foi... vejam, isso não tem condição de estar previsto na lei. É um caso muito especial, muito específico, né? Quem vai responder a isso é a jurisprudência, né? Então, por exemplo, a pessoa que mudou o sexo, a pessoa nasceu mulher e depois fez a mudança no registro para ser considerado homem, né? Para encarnar a persona de homem, né? Para todos os efeitos civis. Essa pessoa, ela, se tiver no período de alistamento, ela é obrigada a se alistar, né? Ou ela é dispensada por ter nascido mulher. Então, veja que existem várias situações, né? Essa pessoa, ela concorre na cota ou não mais, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é que a vida é muito complexa e se não fosse essa possibilidade de abertura, né? Pois é, se a presença depois é dispensada, né? Vem outra confusão, é verdade. Mas essa abertura das interpretações possibilitam a construção do justo de forma concreta, certo? Ok em relação à jurisprudência, pessoal? Bem compreendido? Bom, falemos agora da doutrina, né, da ciência do direito, certo? Da mesma maneira como a jurisprudência possibilita um enriquecimento da norma legal, né, uma adequação da norma legal, uma atualização da norma legal, a doutrina também assume uma importância vital para esses parâmetros, né, para essas atividades de atualização, de adaptação, certo? Por isso que a gente coloca aqui que as funções basilares da doutrina vão ser percebidas na elaboração da norma. Então, o legislador vai falar sobre proteção de dados. Aí eles, não, vou botar aqui na minha cabeça o que é a proteção de dados, meu amigo. Para você legislar sobre proteção de dados, você tem que ter conhecimento sobre o que você vai proteger, as formas de proteção, né? E aí você vai se valer de quê? Da ciência da computação, né? A ciência da informação, da própria ciência jurídica. Então você vai se valer de pensamentos ou de construções doutrinárias, né, de quem já pensou, estudou, avaliou todo aquele objeto que vai ser objeto da legislação, que vai ser disciplinado dessa legislação,
antes de você fazer qualquer proposta de lei, proposta legislativa, certo? Infelizmente, às vezes falta um pouquinho, né, esse cuidado dos nossos legisladores em relação à elaboração das normas, mas, via de regra, todo projeto de lei ele tem que passar por uma comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, ou que avalia, por exemplo, se esse projeto ele guarda consonância com a Constituição. Geralmente tem a comissão de redação também, porque alguns termos técnicos têm que ser utilizados. Vejam como é complexa e como é importante a doutrina na formação da fonte do direito, né, como fonte do direito. Na interpretação das normas também se verifica essa importância. Então, eu já citei aqui a questão do repouso noturno. A doutrina vai indicar ao juiz possibilidades, né? Kelsen já apresentava essa grande importância, né? De o doutrinador, o cientista do direito, dizer, olha, juiz, você pode, desse texto normativo aqui, você tem algumas possibilidades para extrair. E aí você escolhe aí, como agente político, esse na visão de Kelsen, você escolhe qual a interpretação que deve prevalecer, né? E também na aplicação das normas, na interpretação, aplicação, nesse caso do juiz também, de forma muito veemente. E olha, aliada à jurisprudência, também como na jurisprudência, Ricardo Guiburg, que é um juiz filósofo argentino, diz, um livrinho excepcional que ele tem, Provocações del Torno del Derecho, ele diz o seguinte, que a doutrina ela atua de maneira exemplar, precisamente em relação a temas novos e a temas pouco estudados, certo? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a lei de abuso de autoridade foi promulgada, vários colegas me perguntaram, o meu trabalho de doutorado, né, o livro que eu publiquei, foi sobre denúncia anônima. E alguns colegas promotores disseram, Morton, e agora? A gente pode iniciar uma investigação com base nessa lei, né? A gente pode iniciar uma investigação a partir de uma denúncia anônima? E aí eu fui pesquisar, e foi meu trabalho, uma especialização em ciências, em direito penal, criminologia, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul. E, vejam, há uma dúvida, há um problema na aplicação da lei, porque é uma lei nova, e aí como é que eu respondo a esse problema? Não é o doutrinador, não é o legislador que vai responder muitas vezes, porque ele lançou, às vezes não teve nem ideia do problema que podia repercutir. Às vezes o juiz também não se considera apto a resolver com tranquilidade. E aí, muitas vezes, surgiu uma nova lei, já surgem várias construções científicas em torno daquela lei, certo? Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Pois não, Jefferson. Professor, no âmbito administrativo, por exemplo, no regime jurídico único dos servidores, eles, pelo menos do Estado aqui, Sim. É vedado o anonimato. A pessoa faz a denúncia, tem que ser por escrito e é vedado o anonimato. Pois é, mas eu acho, assim, eu particularmente, né, pela pesquisa que eu fiz... Pois é, Milton, eu dei uma palestra uma vez aqui no Ministério Público, eu estava junto com o Procurador da República, né? E aí eu estava até expondo, né, fazendo a defesa da denúncia anônima, e disse, olha, inclusive, na minha pesquisa, eu entrei lá no site da Procuradoria da República, e aí você chega na bifurcação. A denúncia que você quer fazer é contra um agente qualquer, aí você clica aqui. Ou é contra um procurador da República, aí você clica aqui. Quando é contra o procurador da República, eles exigem CPF, nome e tal. Aí diz, olha, assim não é denúncia anônima, né? E a pessoa já diz, poxa, eu vou botar meu CPF, meu nome aqui, e se esse procurador da República tiver acesso a isso, qual a garantia que eu tenho que ele não vai ter, né?
Então, assim, aí eu disse, rapaz, é mesmo, é assim. Então, é preciso... acho que, é claro, a denúncia anônima, ela é destinada a um investigador, né? Seja a polícia, seja o Ministério Público, ou até um órgão executivo com essa função. Ele não pode dar publicidade a essa informação até o momento em que ele tenha, claro, respaldo em outros elementos de prova, certo? Então, a divulgação não é tolerada, mas a pessoa vedar, né, obstaculizar o recebimento, assim, em princípio já, logo no início da investigação, eu não acho a melhor prática, não. E, inclusive, eu digo isso respaldado na jurisprudência do Supremo. Pois não, Nilton? Rapidinho, professor, é só para dizer que eu me identifico com essa situação que você relatou. Eu já fiz uma notícia de fato para o MP daqui, né, onde o senhor trabalha. Eu não senti muito bem protegido quanto à minha identidade, não. Até a pessoa aí, depois me procurou, a própria pessoa que foi denunciada me procurou Já depois. pensou? Que absurdo. Um servidor do Ministério Público que fez uma denúncia anônima no Ministério Público Federal e essa informação terminou sendo desacobertada, né? Aí ele disse, poxa, mas isso pode, né? Existe um caso também de uma auditora aqui, um caso que repercutiu bastante, uma auditora do Estado, que ela fez uma denúncia anônima e o nome dela foi vazado, vamos dizer assim, né? E depois ela até foi presa, até foi procurar, inclusive, a indenização por isso. Enfim, mas esse é um parênteses que a gente é só para mostrar a vocês que a doutrina é muito importante, né? Não estou dizendo que a minha doutrina, né, o que eu produzi cientificamente é importante, mas é só um exemplo de como a produção científica é importante, principalmente em temas que são novos e pouco usuais. Ok? Inclusive, professor, é passivo de demissão quem, em função do cargo público, publicizar essas coisas, né? Pois é. Se tiver informação privilegiada, né, que devia ser sigilosa, perfeito. Exatamente. Certo? Tranquilo em relação à doutrina? Bom. Agora vamos falar das fontes negociais. Eu falo nas fontes negociais aqui porque até Sampaio Ferraz Júnior faz menção às fontes negociais, né, no seu livro de introdução. Mas vejam que eu já me referi às fontes negociais na aula anterior, quando eu disse o seguinte. Olha, essa definição de fontes do direito, pelo menos a definição de Risato Nunes, é de centro emanador de normas gerais. As fontes negociais, elas são fontes de normas individuais. Por exemplo, eu estou firmando aqui um contrato. E aí o contrato, claro, eu vou fazer um contrato de locação. O Código Civil define lá os direitos básicos de locador e locatário. Mas eu posso colocar um qualquer, né? Quando eu crio uma norma específica, eu assinei um contrato de aluguel recentemente, né? Vocês sabem, eu estava num apartamento, a minha casa estava reformando e tal, essa loucura toda. E a gente estipulou uma cláusula lá, dizendo que eu não pagaria multa no caso de o contrato valia durante um ano, mas não pagaria multa no caso de ser entregue o apartamento antes, certo? Porque isso eu combinei com o locador para possibilitar o retorno à minha casa assim que tivesse terminado a reforma, independentemente do tempo, né? Eu estava esperando para 5 meses, foi 6, mas eu não queria um ano, certamente não ia durar isso tudo a reforma, né? A construção do edifício, né? Já foi demais. Então, essa estipulação representou o quê? A criação de uma norma individual daquele contrato. Não está dizendo, essa possibilidade não está prevista em lei. Foi uma criação minha como locatário, como contraente daquele contrato, certo? Então, as fontes negociais também são fontes do direito. As partes podem estipular normas individuais que valem, portanto, apenas entre as partes, independentemente da previsão legal.
Por isso que se diz também que essas fontes negociais são fontes também, né, criam normas praeter legem, ou seja, para além da lei, para suprir uma lacuna da lei. Certo? Deixa eu ver aqui. Ok? Bem entendido o que é que representa, o que é fonte negocial? Tranquilo? Vamos agora tratar da analogia. Bom, em relação à analogia, existe uma certa divergência, né? Alguns autores vão dizer, olha, analogia não é fonte do direito, não. Analogia é apenas um instrumento para suprir lacuna. O que é que vocês entendem por analogia? Digam aí. Usar de semelhança entre casos, entre situações para resolver. Na minha opinião, vale como fonte. Como porque fonte, você tem né? outra coisa, você tem que usar comparação, semelhança. Certo. Certo, beleza. Como é que a gente poderia fazer uma aplicação de analogia, no caso do direito? Professor, agora que o senhor falou assim, a analogia ela não seria comparada com a jurisprudência? Porque, tipo assim, se eu uso a jurisprudência em um caso, eu estou usando uma situação para comparar com o caso concreto que eu tenho. Então, a analogia, o que é que vai diferenciar a analogia no caso do direito de uma jurisprudência? Ela não necessariamente precisa ser do ramo jurídico para ser utilizada, é isso? Vou aqui mostrar a vocês o seguinte. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui uma lousa interativa. Estão vendo aqui? Essa lousa interativa? Sim. Pronto. Sim. Vamos supor que eu tenho uma lei 1, né? Essa lei 1, ela se aplica a uma situação que tenha tais características: A, B, C, D, E. Certo? Ou seja, vamos supor, essa lei se aplica no caso de pessoas casadas ou que estejam casadas há mais de 10 anos, então, casadas, mais de 10 anos, residentes em Natal, blá, 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 essas características, certo? E aí, vamos dizer, essa lei 1 se aplica a uma situação com essas características. Mas aí eu tenho uma situação que ela tem as características A, B, C, D e F. Apenas em relação a uma das características que foi expressamente regulada pela Lei 1, eu tenho uma distinção. Aí a pergunta é, vocês acham que, no caso, eu não tenho uma lei que trata especificamente dessa situação? Eu posso aplicar a Lei 1, já que a maioria das suas características é semelhante, é igual? O que é que vocês acham? Eu acredito que sim, desde que essa única característica que não é igual não seja alguma característica tipo que sobrepõe. Tipo, você está falando necessariamente de uma lei municipal e a pessoa não é de Natal. Aí, no caso, eu acho que não daria para aplicar se a situação fosse aqui. Se o casal não fosse daqui. Mas se fosse uma característica assim, tipo, eles têm que estar 10 anos, eles estão há 9 anos e 2 meses. Certo. Perfeito. Então, se essa distinção ela não for uma distinção essencial, ou seja, que possa determinar, possa impedir a aplicação dessa lei, aí a gente pode aplicar a Lei 1 por analogia, né? E por que é que se diz que não é fonte do direito? Porque, de fato, é como se a lei já existisse, né? Já existia a Lei 1. Eu apenas vou aplicá-la por analogia.
analogicamente, certo? Mas deixa eu complicar aqui para vocês. Eu tenho a Lei 1 e tenho uma Lei 2 que regula especificamente essa situação, que tem as características A, B, C, D e F, em vez de E. Eu posso aplicar a Lei 1 por considerá-la mais justa? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Por quê? Porque se já tem um que dispõe sobre essa situação em específico, não faz sentido você procurar outra coisa. Se fosse assim, todo mundo que comete um crime achasse uma brecha ia usar a brecha, não a lei. Perfeito, exatamente. Né? Então, de fato, o entendimento é de que se existe uma norma específica aplicada àquela situação, não convém aplicar analogicamente uma outra norma, tá certo? Vou citar para vocês um exemplo prático deixa eu tirar aqui agora, um exemplo prático de uma aplicação analógica, certo? O Código Penal, ele previa uma distinção entre atentado violento ao pudor e estupro. Quando era conjunção carnal, né, a cópula vagínica, o Código Penal falava em estupro. Quando era qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o Código Penal se referia como atentado violento ao pudor. Eles tinham absolutamente a mesma pena, certo? Só que eram artigos diferentes do Código Penal, lá dos crimes contra a liberdade sexual, né? Bom, o Código Penal também possibilitava o abortamento do nascituro no caso em que a mulher fosse vítima de estupro, certo? Só que tem uma situação aí. Há relatos na medicina, na prática médica, de pessoas que engravidaram sem a cópula vagínica, sem haver, portanto, conjunção carnal. A partir, por exemplo, do que se chama o coito vestibular, né? Então, não houve a conjunção carnal, mas os espermatozoides ninja, né, conseguiram lá fazer a fecundação. Existem relatos, né? Existe nos relatos médicos, né, existe essa possibilidade. Aí vamos nos colocar dentro da seguinte situação. A mulher foi vítima de atentado violento ao pudor e ela tem interesse em provocar o abortamento do seu nascituro, porque sofreu por aquela situação, né? Então ela não acha que vai conviver bem com aquele fruto de um crime, né? Então, aquele bebê que é fruto de um crime. E aqui eu estou abstraindo da minha posição particular, né? Porque isso também diz respeito à escolha dela, né? Ela sabe pelo que passou. Bom, nesse caso, ela não estaria autorizada a realizar o abortamento, porque a lei previa apenas essa possibilidade em relação ao estupro, não em relação ao atentado violento ao pudor. Entende? E aí, a doutrina admitia a interpretação analógica dessa norma que possibilitava o abortamento em caso de vítima de estupro, também no caso de gravidez decorrente de atentado violento ao pudor. Entende? Não havia uma norma específica, mas a analogia é aplicada porque não era essencial essa distinção. Não há diferença essencial entre cópula vagínica, né, entre conjunção carnal e outro ato libidinoso, porque eles atentam contra o mesmo objeto, contra o mesmo interesse da vítima, entende? Que é a dignidade sexual, certo? Ou liberdade sexual. Então, nesse caso, se admitia a aplicação analógica. Depois esse problema foi desfeito porque, no fundo, prevaleceu apenas um tipo penal, foi tudo colocado como estupro, né? Então, antigamente até se dizia que o homem foi estuprado na prisão. Não, o homem não podia ser estuprado, porque
se pressupunha a cópula vagina, que o homem não tem vagina, né? Mas depois tá tudo num bolo só, num artigo só, e aí se pode falar também em homem sendo vítima de estupro. Certo? Bem compreendida essa situação e a aplicação da analogia? Tranquilo? Ótimo. Vamos agora falar dos chamados princípios gerais do direito. E aqui eu queria que vocês não confundissem princípios gerais do direito com princípios jurídicos, né? A gente vai ver a partir da próxima aula o que vem a ser regra e princípio, certo? Mas os princípios gerais do direito são muitas vezes apontados como fontes porque a própria doutrina construiu a ideia de princípio geral do direito como uma maneira de preencher lacunas. Veja aqui o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aqui no artigo 4º, né? Vocês estão vendo aí. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, ou seja, praeter legem, os costumes, praeter legem, e os princípios gerais do direito. Certo? Os princípios gerais do direito, pessoal, eles são uma reminiscência, como eu coloquei aí, do direito natural como fonte. Então, a gente tinha princípios gerais. Já no direito romano, a gente tinha enunciação desses princípios gerais. Ulpiano, quando previa, acho que o tripé de sustentação de todas as normas jurídicas. O Piano já anunciava, olha, os princípios fundamentais são o sum cuique tribuere, né, o dar o devido a cada um, o nemine ledere, ou seja, o não causar prejuízo a outrem, né, e o alterum non ledere e o honeste vivere, né, o viver honestamente. Se a gente parar para pensar, todas as normas jurídicas, de alguma forma, elas são um reflexo desses princípios gerais. O viver honestamente, não causar prejuízo a outrem e o dar o devido a cada um. Certo? Então, em determinados casos em que há lacuna, você pode se valer de qualquer um desses princípios gerais. Esses não são os únicos princípios gerais, mas talvez sejam a base de todos os princípios gerais que geralmente são apontados, certo? E a função de preencher lacuna, mais uma vez, ok? Por fim, pessoal, a equidade. A equidade a gente já viu, né, lá quando foi tratado do fundamento do direito, e já viu que a equidade muitas vezes ela é retratada como o sentimento do justo no caso concreto. Esse foi a compreensão de Aristóteles, por exemplo. Então, é como se fosse uma correção do desvio, eventualmente, sofrido pela legislação. Eu tenho uma lei que ela se mostra injusta, ela se mostra inadequada. Aí, aquele sentimento do justo no caso concreto faz a reforma, a revisão, o ajuste dessa lei, certo? Eu tenho um caso, existe uma situação no Código de Processo Civil, aqui no artigo 723, quero falar com você, Google, o parágrafo único. Esse artigo ele está no âmbito da chamada jurisdição voluntária. São alguns ritos processuais de situações em que não há litígio, não existe o fight, existe um combinado, né? As pessoas vão ao juiz apenas basicamente para homologar algo. Por exemplo, um divórcio consensual. O fight já aconteceu, né? Mas eles estão ali unidos com o mesmo objetivo de se separarem, né? Se divorciar, certo? E o que é que diz o artigo 723, parágrafo 1? O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, ou seja, não está obrigado a
a ficar atrelado à lei, exatamente como ela é colocada, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Vejam que coloca para o juiz uma espécie de régua do bom senso, né, da conveniência, da oportunidade, certo? E essa é uma das expressões da própria equidade, certo? Do próprio sentimento do justo no caso concreto. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, com isso a gente conclui o estudo das fontes do direito, certo? E assim a gente já se habilita ao penúltimo capítulo desse nosso percurso da disciplina de introdução, que é a norma jurídica, um tema muito interessante, né? E aí eu vou deixar para vocês, na verdade eu acho que já está disponível no Cigarro um texto que eu queria que vocês observassem para a próxima aula. Aí 2 avisos importantes. A próxima aula não será na terça, mas na quinta-feira. Na terça-feira eu vou ter um compromisso particular, mas na quinta-feira a gente consegue atender ao estudo de toda a norma jurídica. Então, na terça-feira já vou avisando a vocês, mas vou colocar também no Cigarro o recado de que a gente não vai ter aula, certo? O outro recado, pessoal, na verdade, assim, é um ADF, tá certo? Eu tenho percebido algumas respostas das atividades muito similares, entende? Eu também não vou ser ingênuo de pensar que não existe colaboração entre vocês, certo? Porque eu já fiz isso. Na época do concurso, por exemplo, de promotor, a gente, depois da prova prática, tinha a prova oral. Então, os que permaneceram no concurso, né, os que foram aprovados na terceira fase, foram para a quarta fase, a gente dividiu os temas e assim, a gente socializou, vamos dizer assim, as nossas pesquisas, porque assim a gente otimizava o tempo. E aí eu sei que existe também essa colaboração de vocês, né, essa cooperação. Eu acho, por um lado, positivo, porque mostra solidariedade, né? Mas a gente não pode também se limitar a copiar o que o colega forneceu, certo? Também não é só mudar umas palavras, né, pessoal? O professor aqui também não é tão incapaz de perceber isso. O apelo que eu faço a vocês é que a gente enfrenta um problema muito sério na universidade, muitas vezes, que é a questão do plágio. Então, vocês viram um ministro da Educação ter uma vida curtíssima, né, nesse governo, porque foi acusado de plagiar quase tudo que aparecia ali no seu currículo Lattes, né? Então, eu só queria que vocês tivessem cuidado em relação a isso. Porque quando a gente fala de textos, né, se existe alguém por trás daquela ideia, tem que se dar o crédito àquela pessoa. E se você não se sente capaz ou se não está no momento de elaborar algo, né, então você assuma aquela indisponibilidade momentânea e faça do seu jeito, de qualquer modo, tá certo? Então, por exemplo, existe uma resposta correta, né, em relação às atividades? Não. Essas atividades são formuladas muito mais para fazerem vocês pensarem sobre aquilo que a gente debateu, né, do que para ver quem fez uma resposta perfeita e acabada. Claro que a gente vai perceber algumas respostas incompletas, outras mais completas, outras excelentes, certo? Mas o objetivo maior não é nem a questão da aferição da nota, é fazer com que vocês pensem sobre aquilo que vocês viram na sala de aula virtual que seja, né? Ou no texto que eu passei para vocês,
e extraiam desse momento essa reflexão, que tem que ser sempre muito própria, tá certo? Então, é só um recado, um apelo a vocês. A gente não vai ter mais atividades, a partir da aula de hoje, a gente não vai ter mais atividades valendo nota, vai ser apenas atividade valendo a presença, tá certo? E aí, na próxima semana, eu já comunico a vocês o resultado, né? Na próxima quinta-feira, possivelmente até a próxima quinta-feira, a gente já divulga o resultado dessas avaliações que correspondem à segunda unidade. Tá certo? Alguma outra dúvida? Pois vou terminar aqui a gravação. Não, Gabriel, plano maligno da última avaliação, ainda estou pensando. Vou pensar esse final de semana, elaborar bem direitinho, e aí na próxima semana eu digo para vocês, certo? Vou acabar aqui a gravação.